A safra 23-24 de arroz, ela foi menor frente ao potencial de produção, mas ela foi maior, viu, João Pedro, do que a 22-23. Né? E tem todos esses desdobramentos em relação à tentativa de leilão, empresa com capital extremamente pequeno, vendendo em milhões para o governo federal. Lembrando que importação de arroz o Brasil faz através de empresas privadas. Eu vou lembrar aqui a fala de um casal de analistas que durante muito tempo atuou com a gente, colaborou conosco, que sempre dizia o seguinte: números do governo, seja dos Estados Unidos, da Argentina ou do Brasil, você tem que olhar de maneira um pouco mais desconfiada. Mas quem vai comentar isso também é o João Pedro, que está aqui com a gente. Boa tarde, João Pedro. Arroz é o assunto. Boa tarde. A produção de arroz no Brasil, grande parte é no Rio Grande do Sul. É um arroz irrigado, você tem uma certa certeza de colheita. Eles conseguiram, ao longo do tempo, aumentar a produtividade. Só que, muitas vezes, o agricultor se vê, o produtor de arroz, o orizicultor, ele se vê obrigado a vender esse arroz, especialmente na época da safra, ou por falta de armazém, por falta de secador, a custos, às vezes, inferiores ao custo de produção. Essa importação de arroz que ia sair, era uma importação que ia chegar o arroz aqui no Brasil a R$5 o quilo. Hoje, você encontra arroz pronto, embalado, empacotado, num supermercado aqui em Campo Grande, a R$23. Ou seja, abaixo de R$5, e aí está embutido uma série de impostos, ICMS, PIS/COFINS, etc, etc, etc. Esse arroz, o quilo importado a R$5, R$6, ainda tem o custo da embalagem, o custo da transformação. Esse arroz ia chegar por mais de R$10 o quilo. Pelo governo não é possível. E aí quem vai bancar essa diferença? O governo? O governo já está com um déficit primário de 70 bilhões, o governo não tem mais recursos para arrancar, para pagar nenhum subsídio mais. O Brasil é um país que produz alimentos de todas de produtos de clima temperado, de clima tropical. Nós produzimos café, nós produzimos até azeite de oliva. Hoje se produz na região montanhosa de Minas, de excelente qualidade. O Brasil é capaz de produzir qualquer alimento, praticamente. Basta que o produtor rural tenha um certo apoio. Apoio no sentido de quê? Primeiro, armazéns. Nós temos um déficit hoje no Brasil de 100 milhões de toneladas de capacidade de armazenamento. Nós vamos produzir 322, de acordo com os dados da Conab, e nós temos 183 milhões de toneladas de capacidade estática. Ou seja, armazém é fundamental para você manter produtos sazonais. O caso do arroz, a gauchada vai colher a partir do mês que vem. Então, você teria que ter estrutura para armazenar esse arroz, para processar, e para atender a demanda durante ao longo do ano. O produtor não precisaria ficar no brete, vendendo na hora da colheita. Ele podia vender aos poucos, fazer alguns empréstimos com garantia do produto, EGF, alguma coisa qualquer, para que ele possa, ao longo do ano, ter um precinho um pouco melhor. Na época da safra, todo mundo precisa pagar conta, precisa pagar empréstimo, então ele provoca uma queda de preço. Hoje, em plena entre-safra de arroz, não sei se o pessoal importou mais do que precisaria importar, o produtor rural, como falou o cara da Fede Arroz, está vendendo arroz abaixo do custo de produção. Meu amigo, no regime igual ao nosso, abaixo do custo de produção é uma tendência que ele vai cair fora do processo. Tá certo, João Pedro. Agora, João Pedro, vamos para a pauta. Eu quis falar sobre arroz contigo. A gente falava de arroz agora há pouco. Aí tinha a reportagem com o Alexandre Velho. Aliás, reportagem muito boa da Bel Bilibio, que a gente exibiu aqui no Mais Pecuária. A gente já tinha trazido no Agricultura BR. Mas agora a gente vai para o assunto do dia, que são as exportações brasileiras semanais, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior. E eu vou começar trazendo, acho que a primeira tela é soja e também milho, mas mostrando, né, que estão conseguindo tirar soja de algum lugar aí no Brasil para manter esses embarques, João Pedro. Nesse momento, o grande exportador nosso é Mato Grosso. A colheita está muito... bem no início, eles plantaram um pouco mais tarde o arroz. Esses arroz que o pessoal está conseguindo colocar, essa soja que está conseguindo colocar no mercado agora, possivelmente o pessoal tinha pivô, quando acabou o vazio sanitário já conseguiu plantar, porque atrasou muito a chuva no Centro-Oeste. Muito pouco, é muito pouco. Muito pouco, então não tem. E outra coisa, o estoque de passagem do Brasil também deve ser muito pequeno, porque
O que nós exportamos, 97 milhões, mais o consumo nosso, é praticamente toda a safra do ano passado, de 2023 e 2024. Então, nesse momento, as exportações devem começar a pegar ritmo a partir do início de fevereiro. Aí, com certeza, você tem maior oferta por parte dos produtores de Goiás, de Mato Grosso, e aí as exportações vão andar. O Brasil prevê esse ano, se ele colher 170 milhões, que alguns analistas afirmam, nós temos que exportar pelo menos uns 106, 107 milhões. Muito bem, a gente já dá uma olhada como é que está a soja, vamos dar uma olhada agora no milho, é o que a gente acompanha aqui, pode colocar na tela, nós destacamos aqui os números para o milho, está com 28,5% abaixo do que atingia no mesmo período do ano passado, nós estamos no ano comercial do milho ainda, está finalizando janeiro, mas era menor volume mesmo de milho que nós tínhamos no Brasil na colheita 23-24, João Pedro. O milho no Brasil exporta a partir de junho, porque até então, até junho, os armazéns nos portos, a preferência para chegar, o custo para levar até os portos, a soja ganha do milho disparado. Então, quando começa a colheita da segunda safra, que é a grande safra do Brasil, se projeta 90 milhões de toneladas, é a partir de junho. Nesse momento, o milho hoje no porto, ele vale... Você tem muitas regiões do Brasil que tem o mesmo preço na região, no interior do Brasil, do que no porto. É o que a gente está acompanhando agora. O milho para entrega, a gente trazia hoje na Agricultura BR, o milho para entrega em junho e julho são valores menores do que o que a gente tem no mercado físico em boa parte das praças brasileiras de produção. Que nesse momento você tem uma oferta restrita e quem tem milho está apostando que o milho vai continuar subindo pelo menos até o início da colheita da segunda safra. Nesse aspecto, o milho teve inclusive queda no valor de referência portuária, Santos e Paranaguá, e a gente está entendendo que não é só dólar, mas é também os efeitos já das retenções argentinas, que é uma queda de 7 pontos percentuais na tarifação. Isso mexeu ainda mais negativamente com o preço internacional do milho, João Pedro? Não, mas aqui o grande player no mercado mundial de milho nesse momento é os Estados Unidos, está com uma safra cheia, colhida, está colocando no mercado. O Brasil entra no mercado disputando um mercado que quer qualidade. O nosso milho, segunda safra, é um milho de qualidade excepcional, não tem contaminação de fungo, não tem nada. Esses países que exigem um produto melhor, como o Japão e outros, eles compram, dão preferência ao nosso milho. E o problema nosso do milho é o seguinte, esse ano o aumento de consumo interno vai ser significativo. Por quê? Porque nós vamos precisar de quase 14 milhões de toneladas de milho para atender o mercado de etanol. Com as novas plantas que nós estamos produzindo, entrando em produção, só esse aí, milho dá 14 milhões. Nós temos uma produção recorde de frango, nós vamos mostrar as exportações de frango e suíno, que são outros grandes polos de consumo de milho no Brasil, e você tem a própria bovinocultura com o confinamento, tudo isso aí. Então, o consumo de milho no Brasil está aumentando. A grande dúvida vai ser o plantio e o comportamento do clima na segunda safra. Muito bem, João Pedro. Agora a gente já passa para as carnes, então. João Pedro citou frango e suíno, a gente começa com bovinos. Bovinos vem com um cenário comparativo ao mesmo período do ano passado, positivo em mais de 2%, 2,1% de elevação frente a janeiro do ano passado, vem com um total até o momento, 17 dias úteis, de 143.310 toneladas. Você vê essas exportações de carne bovina, nesse momento, eu acho que o grande vetor, hoje há uma demanda lá fora muito forte, porque no Brasil, mercado interno, janeiro, infelizmente, o nosso consumidor em janeiro ele sofre uma pressão muito grande. Tanto a despesa que ele fez em dezembro para pagar agora em janeiro, como a questão dos impostos, IPVA, IPTU e um monte de IC na vida, que sangram o consumidor brasileiro. Então, mas um detalhe, isso não é estatístico, não, é apenas observação. Eu vim ontem em direção a Campo Grande, na BR-163, é impressionante o número de caminhões com boi que eu encontrei na estrada. Ou seja, os frigoríficos devem estar abatendo um volume bastante razoável, porque o volume de caminhões que eu vi na estrada ontem, não sei se isso é regra geral para o Brasil inteiro, mas aqui no Mato Grosso do Sul aconteceu, é muito grande o número de caminhões e, consequentemente, deve ser para exportação.
Já houve um pequeno aumento no preço da exportação, né? Acho que deu 5 mil e... A gente vai dar uma olhada agora. Eu vou fazer o seguinte para a equipe. Coloca essa tela rapidamente de novo do volume. A primeira tela da carne bovina, que aí o nosso telespectador vai ter uma clareza maior a respeito do que está acontecendo. Observe aquele desenho redondinho lá, 2,1% de alta. Agora pode passar a equipe para a próxima tela, que é o que mostra o faturamento, a receita da indústria frigorífica exportadora até o momento. Observe que isso aqui está em dólar. 2,1% é alta em volume. Claro que pode aumentar um pouco mais, mas em receita, que aqui estamos fazendo só o comparativo de valor de tonelada e não a receita final, nós já temos uma tonelada 11,4% superior, chegando a 5.037 dólares. Mais o câmbio que na época do... Mais o câmbio que era maior... R$5 no início de janeiro do ano passado. Exato. E contra hoje quase R$6 que está no mercado hoje. Então você tem uma variação cambial extremamente positiva para o exportador, associado ao valor da tonelada. Ou seja, aquele preço de $4.200 a tonelada, 4.300, era muito baixo. Isso ajudou a manter o primeiro semestre do Brasil boi abaixo de R$200 em muitas regiões do Brasil, arroba, o que era abaixo do custo de produção. Muito bem, agora a gente dá uma olhada nas demais proteínas animais. Nós trazemos agora frango e suíno, pode colocar na tela mostrando o volume. E a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. João Pedro, suíno primeiro está com também um volume maior, 14,3%, vai chegando a 74 mil toneladas, média diária de 4.350. O Brasil está se confirmando como talvez o segundo maior exportador de carne suína do mundo, em função de que você ano passado deu mais de 1 milhão de toneladas, e esse ano também a previsão é chegar a mais de 1 milhão de toneladas de carne suína. O grande comprador nosso hoje é as Filipinas, até foi surpresa esse país aparecer como primeiro no ranking. A China, que era o maior comprador, ela deve estar hoje praticamente atendendo só com a produção local 90 e tantos % do seu consumo. Houve recuperação mesmo. Recuperação de rebanho, houve uma tecnificação na produção, aquele número que tinha de pequenos produtores, infelizmente desapareceu em função da questão da peste suína africana. E a China, quando quer fazer, ela investe, abre financiamento, os caras fazem edifício para construção, para criar porcos hoje. Não sei o cheiro como é que fica lá dentro, mas fazem um edifício para criar suínos. Então, você tá vendo hoje no mercado o Brasil aparecendo no mercado de suíno, que até então nós éramos apenas segundo time, né? Era coadjuvante. Agora a gente traz frango, né? E já encerramos aqui essa participação do João Pedro. Olha como o frango tem o melhor desempenho entre as proteínas em relação ao volume até o momento, 20,3% superior ao mesmo período do ano passado, com 349.320 toneladas agora. E o ano passado o Brasil exportou 5.200.000. Então, se continuar esse ritmo, nós podemos chegar perto de 6 milhões de toneladas. O Brasil hoje é o dobro do segundo colocado, ou seja, a produção de carnes de aves no Brasil cresceu muito, principalmente porque não tivemos nenhum problema de questão sanitária que pudesse haver embargo. Aquela questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, um foco de Newcastle, foi rapidamente controlado e, a partir daí, não houve nenhum problema que atrapalhasse as exportações nossas.